Pois veja. Moraes vota para receber denúncia e tornar Eduardo Bolsonaro réu no STF por interferir no processo do pai. Vamos lá. Começou no STF o julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação no curso do processo ligado à trama golpista. O caso está sendo analisado pela primeira turma em plenário virtual até dia 25 de novembro. Se a denúncia da PGR for aceita, abre-se uma ação penal contra o deputado que está nos Estados Unidos desde fevereiro. O primeiro a votar, ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi a favor de receber a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e torná-lo réu na corte. Segundo a Procuradoria, Eduardo articulou com autoridades norte-americanas para impor sanções contra o Brasil e contra ministros do STF, numa tentativa de interferir no processo que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. Ele chegou a admitir publicamente que atuou pela aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Mensagens obtidas pela PF mostram que Eduardo orientava o pai sobre o que dizer para não prejudicar as articulações. A investigação que revelou essas trocas levou Bolsonaro ao uso de tornozeleira e depois à prisão domiciliar. O primeiro voto foi do relator Alexandre de Moraes, seguido de Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A primeira turma está incompleta, já que o Fux foi para a segunda. Então, depois do voto do relator Alexandre, você terá no plenário virtual os votos de Carmen Lúcia, de Zanin e de Flávio Dino. A tendência é a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação à justiça. Denis? O primeiro passo é esse, né, Amadeu? Pelo STF, tornar o Eduardo Bolsonaro réu nesse processo que investiga aí também o Jair Messias Bolsonaro. Desculpa, não é condenar ainda, é tornar réu. Ele foi denunciado pela Procuradoria, aí agora a Corte está dizendo se aceita a denúncia, depois haverá o julgamento. Prossiga. Tem um outro ponto aí, Amadeu, que é com relação à questão da Lei Magnitsky, né, que o Alexandre de Moraes atribui tanto ao Eduardo Bolsonaro quanto ao Paulo Figueiredo. Agora tem um ponto, né, que eu sempre tenho dito aqui no Agora. É importante a gente entender que aí está se falando com autoridades dos Estados Unidos, né? Não são pessoas que estão baseando determinados processos em cima de achismo, né? Possivelmente tem uma investigação feita com relação à atuação do ministro do STF, em especial sobre essa lei Magnitsky, né? Então, com relação ao processo do Eduardo Bolsonaro, pelo andar da carruagem é possível que aconteça que ele se torne réu por coação à justiça brasileira. Deve ser considerado réu por 4-0, essa é a tendência. Mas eu acho que o que mais aí complica é que as provas foram produzidas por ele mesmo. Ele e o Paulo Figueiredo aqui disseram, vou fazer, aí depois fiz, olha aí como eu fiz. E vem mais. Deu certo e ainda vem mais, vem a esposa, vem não sei quem. Fala, Ari. Olha, se foi um risco calculado, foi muito mal calculado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, porque em algum momento, eu tenho certeza que alguém da área jurídica do PL, da família Bolsonaro, disse, Eduardo, você está se inviabilizando. Eu sei que o Amadeu sempre repete, eu acho que ele tem razão, que do ponto de vista de preservar o espólio eleitoral, político eleitoral da família, esse movimento dele faz sentido. Mas de que adianta ele preservar esse espólio se, além do pai, ele próprio se tornar inelegível? Aí vão para o Flávio, aí, enfim, eu acho que haveria outros caminhos dele adotar esse discurso extremista sem se auto-sabotar, porque eu considero uma auto-sabotagem. Olha, veja só, a gente não pode perder de vista, Ari, que o objetivo dele por exemplo, o Fux recuou. O Fux deu uns 180 graus das primeiras condenações para todo mundo ali do 8 de janeiro. E ele virou... prático. Não, eu estou dizendo, mas prático. Foi um voto, 20%. Não, o pai está condenado a 27%. Não, peraí, 20% lá do Supremo. O que eu imagino, ele pensou que outros ministros poderiam ter a mesma reação do Fux. Risco mal calculado. Pode ter esse cálculo errado aí. Mas, do ponto de vista político,
ele está certo porque vamos já falar de pesquisa, e ele está no topo aí, junto com o Tarcísio, por exemplo, e superando os outros governadores, na preferência do eleitorado anti-Lula da direita. Está inelegível? Não, mas a inelegibilidade dele Flávio, ainda tem um problema, doutor, tem uma questão. Bom, já que você adiantou, eu vou adiantar também e passando para o França e para o Eliezer. Acontece que ele é deputado. E aí, na hora que for aí recebeu a denúncia. Na hora que for para processar, tem que pedir autorização para a Câmara. Hugo Mota. Tem que pedir autorização para a Câmara. Tem. E a Câmara pode não dar autorização, assim como ela fez com o que é deputado Ramagem. E aí ele só seria julgado, Alexandre Ramagem. E aí ele só seria julgado, meu amigo, depois da eleição, quando ele já perdeu o mandato, só depois da eleição. Ou seja, não... Preste atenção, ele pode sim, mesmo assim, réu, disputar a eleição, desde que ele não seja condenado, porque aí não sendo condenado ele não vai... Acho uma estratégia errada mesmo. Bom, mas é isso, mas juridicamente o laço dele é esse aí, entendeu? O atalho dele, a chicana dele é essa aí. Mas vamos lá, fala a França, depois o Eliezer. Amadeu, não há dúvidas que a denúncia será acolhida e que esse processo terá um andamento, porque, inclusive, em um dos vídeos, o Eduardo Bolsonaro fala que a próxima seria a esposa do Moraes, na sequência, os filhos dele. Então, todas as provas produzidas diante da atuação dele nos Estados Unidos levam a essa denúncia de uma tentativa de coação ser recebida. Porque não é uma coação de fato, porque não teve ali um efeito na reversão do futuro do processo de Jair Bolsonaro, mas só a tentativa já é um crime. E eu acredito que essa denúncia será acolhida por unanimidade, Amadeu. Pois não, Eliezer? O deputado Eduardo, ele é o tipo de liderança política que precisa de fatos espontâneos ou criados por ele, para insuflar a bolha e assim continuar sendo visto, ouvido e lembrado, citado nos debates, entendido como uma alternativa num processo eleitoral. Enfim, um processo como esse, na Corte Suprema do Brasil, vai gerar fato praticamente todo dia. E esses fatos vão ser ressignificados à conveniência do deputado Eduardo. Então, ele pode tentar, pelo menos perante a opinião pública, um saldo positivo nesse processo. Na opinião pública, nós vamos para ela, mas o único risco que ele tem de perda do mandato é nas faltas. É nas faltas. Aí é um risco que ele pode perder o mandato por faltas. Por isso, eu acho que ele virá o Brasil. Eu não sou jurista, nem sou... Não conheço os advogados do Eduardo, nem nada, mas eu acho que ele virá o Brasil, mesmo com o risco de decretação de prisão, que ele vai contestar, porque também prisão depende da Câmara. Para prender deputado depende da Câmara, para julgar deputado depende da Câmara. E a Câmara, já vimos o Hugo Mota à disposição dele, para punir o Eduardo é zero. E a grande maioria lá, o Centrão e mais o bloco bolsonarista é majoritário. Então, eu acho que o Eduardo está fazendo essa aposta do ponto de vista político e jurídico também. Vamos à política? É a manchete do Renan, Ari. Vamos lá. Tarcísio só será candidato